Olá, pessoal, bom dia. Olha, é com muita satisfação que eu, Silvana Araújo, através do Pode Sim, da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, estou aqui hoje no terceiro CobraCon, um evento anual incrível da Condomais. Através da Abrasconde, a gente recebeu esse convite aqui. Estamos muito felizes. Felizes, inclusive, porque estamos iniciando aqui o primeiro podcast aqui da estrutura, uma feira ao vivo. Eu estou com uma pessoa assim que é um ícone, é uma representação muito forte no mundo condominial e principalmente para as mulheres da nossa área. E eu estou aqui extremamente alegre por estar participando dessa feira e participando deste momento do podcast. A Associação Comercial Guarulhos e Abrasconde, a associação aqui dos síndicos, administradoras, junto com o pessoal dessa feira, unidos para levar conteúdo e conhecimento para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos e compartilhem o nosso podcast. E eu estou aqui hoje com a doutora Amanda Lobão. Olha só, da Lobão Advogados, um nome bastante conhecido aqui na cidade. Ela que é advogada condominialista, mestre em Direito Processual Civil, membro titular do Escritório Lobão Advogados e fundadora da Sindiflix, coautora e organizadora dos livros Direito Condominial Contemporâneo e Direito Condominial Escrito por Elas. Olha que legal. Amanda, é uma honra estar aqui com você, um prazer imenso a gente poder fazer esse bate-papo aqui e levar um pouco de conhecimento para quem vai estar nos acompanhando. Muito obrigada por aceitar o convite. Bom dia, Silvana. Bom dia aí para os nossos internautas que estão acompanhando a gente. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. Que belíssima conexão que esse evento está me proporcionando, que é estar aqui nessa mesa com você para a gente discutir um pouquinho de condomínio, um pouquinho da nossa história, um pouquinho das mulheres em condomínio. Fora, claro, que para falar de condomínio a gente acaba falando das tretas, né, das complexidades condominiais. Vamos Verdade. falar um pouquinho aqui disso aí para você que está em casa e quer compartilhar conhecimento. Porque eu digo, a Silvana falou de alguns títulos nossos, né? Mas para trabalhar com condomínio é experiência, né, Silvana? É experiência. Independentemente de qualquer título, acredito que para trabalhar em condomínio é inteligência emocional, saber o momento de falar, de se calar e viver cada vez mais inserida num setor que a minha faculdade, pelo menos, não ensina. A gente não tem direito condominial como matéria obrigatória na faculdade. Então, a mesma coisa, acredito que quando a gente fala de contabilidade, você tem os especialistas de contabilidade em condomínio e aqueles que fazem contabilidade da empresa. Então, condomínio, gente, é vivência, é experiência. É vivência, é. Eu acho que, como a doutora falou, tem muito da essência. A gente vai buscar no banco de uma faculdade de treinamentos e cursos a base, né? O que pode e o que não pode, a base. A gente está buscando isso ali. Mas a experiência, os insights, o aprimoramento, você vai tendo no decorrer do tempo com a execução, não é? Então, é ali você vivenciando o problema, achando uma solução para o problema, voltando atrás, errando, acertando e tendo a vivência ali. Ó, eu nunca imaginei no banco de faculdade uma determinada situação. E ela acontece no dia a dia, você tem que resolver. Então, acho que esse é o grande pulo do gato. Mas antes da gente se adentrar nesse assunto, eu quero que você fale um pouquinho sobre você. A sua formação, com o que você trabalhou antes de chegar na Lobão e por que você escolheu direito? Opa, vamos lá. Primeiro, eu sou natural de São Luís do Maranhão e eu saí de São Luís com 14 anos para aprender inglês. Porque, hoje eu tenho 34 anos, então há 20 anos já se dizia, o inglês é necessário para o avanço profissional de qualquer pessoa. E a minha mãe, apesar de ser do interior do Maranhão, ela tem como valor que o conhecimento é a base principal de qualquer ser humano. Então, ela me proporcionou estudar nos Estados Unidos. Quando eu retornei da high school, eu precisava fazer o ensino médio num local que desse os 3 anos em um só, os 3 anos do ensino médio. E no Maranhão a gente não tinha esse supletivo. Então a gente encontrou pela internet da época, que era aquela internet de escada. De escada, mas demora! Pois é. Mas a gente encontrou uma escola em São José dos Campos, em São Paulo,
em que eu poderia ficar praticamente internada na escola. Então, eu morava do lado da escola, era aula de domingo a domingo, e a minha atividade era isso. Ela alugou um apartamento, olha só, eu tinha 15, 16 anos, Silvana. Ela alugou um apartamento para eu morar sozinha, dividia com uma colega e ia para a escola de domingo a domingo para fazer os 3 anos em um. Final de tudo, eu acabei passando na Universidade Presbiteriana para fazer Mackenzie, porque naquela época, diferente de hoje, se dizia muito que para você ser bem-sucedida, você precisava fazer medicina ou direito. Tinha essa conversa lá em casa. E uma formação numa escola conceituada, né? Uma instituição de ensino bem conceituada. Era o que a gente buscava. Então, eu fui para direito por imposição do meu pai. Medicina já não era muito de sangue, isso é aquelas coisas de antigamente, né? E acabei indo para o direito. Passei no Mackenzie. Durante a minha faculdade, um professor me chamou para fazer o mestrado na Pontifícia Universidade Católica. Fui fazer. Durante o meu mestrado, eu traduzi uma obra do espanhol para o português por causa da minha tese de mestrado. Aí esse professor que eu traduzi a obra dele, ele é argentino, me convidou para fazer um outro mestrado lá na Argentina. Aí eu fiz os 2 mestrados juntos e esse meu professor de lá me chamou para fazer o doutorado também. E eu fui ficando em São Paulo, Mas a advocacia... Terra maravilhosa, vou defender minha terra. Com certeza, ela abraça qualquer profissional que queira persistir na sua área, né? Não tem como a gente negar essa abrangência de São Paulo. Mas a advocacia, ela veio, Silvana, porque meu primeiro filho, Miguel, ele veio do meu primeiro relacionamento, que foi a faculdade inteira. E nos últimos anos da faculdade, eu engravidei do Miguel. Eu sempre trabalhei nos maiores escritórios de São Paulo. Então, a gente trabalhava muito. Era de domingo a domingo. Depois que eu engravidei, o Miguel nasceu. Eu fui para um escritório que não era tão grande para saber se tinha mais flexibilidade com a maternidade e a advocacia. E o Miguel pegou meningite, que tem a bacteriana e tem a viral. É igual pandemia, né? Você tinha que ficar restrito no quarto, você não podia ter acesso a ninguém, porque você podia transmitir. A meningite, ela deixa sequelas, ela leva à morte. Eu fiquei uma semana internada com o Miguel. E como minha família não é daqui, às vezes que o Miguel ficava doente, eu nunca tinha com quem deixar o Miguel. Entendo. Então eu precisava fazer o famoso home office, que naquele tempo não era permitido. Quando eu retornei do hospital, o meu chefe me chamou e falou: olha, você tem muitos problemas pessoais, não dá pra gente manter você. Então não era uma questão técnica, era uma falta de espaço e de inclusão, que é um problema constante, eterno da mulher, porque a mulher tem tanta capacidade quanto o homem, mas a gente tem muito mais atribuições e responsabilidades que a sociedade nos impuseram e que a gente aceitou, porque é raro você ver um profissional homem que vai falar assim: olha, eu preciso ir agora sair, eu preciso levar meu filho no médico. Ele não está nem aí, se ele trabalha na mesma empresa ou um cargo até igual da esposa, é problema dela que ela saia e vai cuidar dos filhos, né? E isso atrapalha muito na carreira profissional, com certeza. Com certeza. E é o que eu costumo dizer. As pessoas falam que esse papo é mimimi. Não é mimimi, porque quando você vai para um processo seletivo e eles perguntam com quem vai ficar o seu filho, essa pergunta só é feita para as mães, para as mulheres. Essa pergunta não é feita para os pais. Exato. Então, isso não é mimimi. Isso está aí em todo o processo seletivo. Mas aí foi quando, nessa demissão, eu refleti que eu queria montar um espaço que pudesse dar oportunidade para quem tivesse pujança e força para advogar, porque maternidade não é uma doença, e eu daria o braço para essas mulheres proporcionarem a maternidade com a advocacia. Essa era a missão do meu escritório. E você queria mulheres? Queria mulheres. Por muito tempo, nós chegamos a ter 13 mulheres no mesmo ambiente de trabalho. Mas aí eu também entendi, por coisas do ofício, que a diversidade e o equilíbrio entre os gêneros, ele de fato proporciona um ambiente de trabalho que vai dar mais produtividade e mais igualdade. Então, antes, o meu lema era o mercado de trabalho para mulheres. E hoje, o meu lema é um trabalho igualitário. E essa igualdade eu só encontro quando, de fato, eu tenho
a belíssima obra de Deus, que é conjugar todos os gêneros e a diversidade cultural no meu clima de trabalho. Isso é verdade, importantíssimo ter essa mescla, porque o que você prega já tem que começar lá dentro, né? Exato. Porque aí ele se torna transparente, ele se transforma real e palpável, as pessoas conseguem sentir aquilo, né? Além delas verem, elas sentem, isso é muito importante. E Exatamente. aí você começou então com o seu escritório de advocacia, com qual idade? Eu tinha acabado de me formar, eu devia estar com 21 anos, 22 anos. Nossa, bem jovem. Uma mulher empreendedora, forte, Sim. personalidade já bem marcante, né? Isso é bom, porque isso encoraja outras mulheres a também tomar algumas atitudes que às vezes a gente tem medo, porque são muitos fantasmas que nos acompanham, né? Mas a gente tem que superar, a gente tem que olhar para o medo de frente. Eu sempre falo que ter medo é muito bom, muito positivo. Porém, assim, o medo não pode te paralisar. Ele vai estar ali só para dosar a sua dose de cautela. Mas você tem que ir com medo. Mesmo com medo, tem que ir. Só tem que avaliar, né? E como que foi? O escritório começou a se desenrolar e até então você já tinha escolhido uma área para você atuar? Vamos falar disso, gente. Quando você monta um escritório, você só quer trabalhar, né, Silvana? E você quer ter cliente. Exatamente. Pode ser qualquer coisa. E eu tinha boleto do meu filho para pagar, assim, o que viesse, eu lidava. E o que aconteceu, Silvana? Uma amiga da faculdade pediu a indicação de uma advogada para o condomínio dela, porque estava passando por uma situação com a ex-síndica e eram inúmeros problemas que tinham lá. E eu fiz uma proposta que eu lembro do valor até hoje, R$5.090. Ah, você lembra do valor? Lembro do valor, R$5.090. Por R$5.090, Silvana, naquele tempo eu ia pagar o aluguel da minha sala, eu ia comprar minha impressora, eu ia pagar alguém para me ajudar. E se sobrasse alguma coisa, eu estava ótimo. Porque se não sobrasse, pelo menos eu ia ter estrutura para empreender e arranjar outros clientes. E aí foi que eu decidi que era área condominial, porque eu fiz uma belíssima apresentação. Eu já tinha lidado com imóveis, usucapião, eu já trabalhava com alguns casos de imobiliário, mas não com condomínio, com assembleia. Fiz uma belíssima apresentação de como eu solucionaria todos aqueles problemas, não é? Fechei o cliente, aí eu falei, cara, é essa área. Se deu certo aqui, eu estou conseguindo bancar meu escritório, vai ser essa área. E desde então, eu virei só condominialista. Abri mão de outros clientes para trabalhar só com imobiliário e condominialista. Você foi... os clientes que você já tinha, você já estava há algum tempo, você finalizou e ficou focada só em condomínios. Exatamente. As ações foram terminando. Alguns eu fui indicando para outros amigos que ficaram só com aquelas áreas, por exemplo, eleitoral, direito administrativo. Como eu sou de uma área política, de uma família política, eu tinha muitos casos políticos, né? E aí eu fui passando para esses outros advogados e fui me internalizando e incorporando, estudando cada vez mais a área condominial. Nossa, olha só que o destino te abraçou, né? O destino te escolheu, na verdade. Teu pai, né? Você contou que queria que você fizesse direito, você não tinha muita certeza. E olha que incrível você ter conseguido ter gostado da profissão e ter se dado tão bem, né? Hoje você é uma das mulheres mais renomadas no segmento. Obrigada. E levando encorajamento e profissionalismo, né? Porque a entrega é muito importante. Não adianta a gente ter uma bandeira se a gente não tem uma entrega, né? E depois que você nichou ali para condomínios, o que você começou fazendo? Que tipo de trabalho para condomínios? Cobrança? O nosso principal produto sempre foi a assessoria jurídica mensal, com a inclusão da cobrança da gestão da inadimplência, né? Da cobrança da cota condominial e também de multas. Esse sempre foi o nosso principal desenvolvimento. Porém, a gente nota nesses 12 anos que mudou muito a nossa percepção quanto a que tipo de serviço a gente vai entregar. Quando a gente se forma na faculdade de Direito, Silvana, a gente aprende no Brasil a litigar, a entrar com a ação judicial. Se você não concorda, então o judiciário decide. Essa era a Amanda do passado. A Amanda quando começou a advogar para condomínio. A Amanda de hoje, e que construiu a cultura do Lobão Advogados pautado nesses valores, é a Amanda que dialoga, é a Amanda que quando vê
que precisa entender a cultura daquele empreendimento, eu saio do escritório, visito, né, o chão da fábrica, o empreendimento para entender qual que é a cultura. Porque cada condomínio ele trabalha sob determinados valores. Não dá para a gente encaixar os valores de um condomínio em outro. E a gente, como jurídico, tem que entregar a melhor solução para aquela coletividade, que às vezes aceita certas coisas e que em outro condomínio não aceita. Então, essa percepção da coletividade, ela hoje é primordial para a entrega de solução jurídica, que, a meu ver, é não litigar, não deixa chegar no judiciário. Eu acho também, eu acho também. Imagina você brigando com o seu vizinho o tempo todo. O tempo todo, isso que eu falo, o tempo todo você com ação, é moroso, é desgastante, tem as custas, né? Tudo envolve um monte de situações, que eu acho que o trabalho é exatamente esse. É evitar que isso chegue nesse ponto, né? Claro que vai ter os momentos que não vai ter como fazer, como fugir disso, mas assim, enquanto você puder aliviar, prevenir que isso aconteça, eu acho que esse é o grande trabalho que o jurídico tem que fazer. E a gente percebe, né, nos condomínios, eu também tenho uma administradora de condomínios, e percebo a dificuldade do síndico e conselho, muitas vezes, entender da necessidade, que é essencial ter um bom jurídico acompanhando, e não somente nos casos extremos, chama advogado. Porque os casos geralmente chegam nesses casos extremos porque não teve uma mediação correta, não teve uma condução ali no decorrer do processo, porque nada vira uma ação judicial de um dia para o outro, né? Existe uma série de situações que vão levando, então isso demora um tempo. Mas se você estiver sendo muito bem assessorado juridicamente, administrativamente, você consegue ir eliminando esses riscos e resolver a coisa de uma forma mais rápida e mais branda, né? Então, é muito importante para vocês, síndicos, conselheiros, entender que um condomínio, para ter um bom andamento, ele precisa que o síndico ele seja preparado para aquela gestão. Ele precisa entender um pouco de jurídico, ele precisa entender sobre as obrigações dele como gestor, sobre o conciliador, muitas vezes, que ele vai ser o mediador ali de conciliar muitas coisas, e finanças. Só que ele não consegue se aprofundar nisso. Então, ele tem que ter um conhecimento, estudar bastante para isso, e ter uma assessoria jurídica bem participativa e uma administradora que vai auxiliar ele em todo o processo de gestão de forma bastante assertiva e dentro da legalidade. E o problema a gente vê condomínios que falam, não quero um jurídico, não quero ter essa despesa. Eles entendem como uma despesa. E são os que têm mais problemas. E é um investimento, né? Na verdade, é um investimento porque evita você de gastar muito mais ali na frente. Agora, eu vou te falar, Silvana, a assembleia mais difícil que eu participei, eu falo isso para todo mundo, gente, foi uma assembleia em um condomínio que parecia que só tinha advogado. Silvana, parece que pegaram toda a OAB de uma determinada cidade, que eu não vou citar nem o nome da cidade, não é São Paulo, jogaram naquele condomínio. Silvana do céu! Me jogaram assim para as cobras. Eles não entravam em nenhum consenso. Quando você achava que você tinha chegado a uma conclusão, o outro vinha com uma súmula do STJ, o outro dizia que a ação direta de inconstitucionalidade já... Olha, eles estavam focados em estar certos e não em trazer a felicidade para a vizinhança. E muito menos para concordar com alguma coisa que fosse benéfica, mas que fosse diferente do pensamento deles. Exato. E a gente vê muito isso, infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí a gente tem que puxar a orelha dos advogados. Porque como o advogado ele vem com essa cultura da faculdade de litigar, às vezes ele trata muito mal até os seus pares. Ele trata os outros advogados acreditando que a boa oratória é a oratória de expor o outro colega. E de frases do juridiquês dificílimas, Exato. Né? Ao invés de os dois advogados entenderem que ali eles estão para trazer as vozes do diálogo, que as partes emocionalmente validadas por aquele sentimento não conseguem conversar. Só que o advogado, às vezes, ele toma esse sentimento do cliente e começa a litigar com outro advogado. E a gente não está ali para isso, a gente está para tirar esse emocional
e trazer a conversa para a mesa, para que a gente não tenha que depois partir para um judiciário em que ambas vão perder, com o decurso do tempo e a falta de solução rápida, que é o que o nosso judiciário brasileiro nos proporciona hoje, não tem como fugir disso. Então, eu acho que é cultural, é a forma como. Porque, assim, quando o nosso começo, né? No banco de uma faculdade, eles preparam a gente ali na teoria, o que é certo, o que é errado, como que, no caso de advogados, né? Como que você entra com uma ação, o que pode, o que não pode, tal. Mas, assim, essa reação de uma assembleia, quando você é encostada na parede, quando estão te questionando o tempo todo e se juntam num grupo para tentar não concordar com você por N motivos, e muitas vezes o motivo não é nem porque o que você está falando não é viável. É viável, mas não partiu deles. Então É eles não político querem. às vezes, É né? político. Infelizmente, a política, tem muita gente que não gosta de política, mas a política está incrustada no dia a dia da gente de forma discreta ou de forma escancarada. Mas você tem que trabalhar esse seu lado político o tempo todo. E usar da inteligência emocional, É, né? Porque muitas vezes a reação da pessoa é negativa, não é sobre você, é sobre ela, isso mesmo. né? O estado de espírito dela, o que ela está querendo demonstrar com aquilo que muitas vezes não é, a finalidade de fim não é exatamente aquela que está sendo debatido. Então, a gente tem uma série de questões que a gente não consegue aprender num banco de faculdade, porque a gente não é preparado para isso. É E isso. a gente, quando vai para campo, a gente se descobre em diversas situações que fazem, como é que eu vou pensar nisso? Como é que eu vou agir? Por isso que eu acho que ambientes, por exemplo, quem é advogado frequentar a OAB, quem é contador frequentar o CRC, frequentar sindicatos de classe, SESCOM, pessoal de condomínio está envolvido com eventos que são focados para condomínio, focado para síndico, porque ali as dores são iguais, não é? De repente eu estou com uma dificuldade que você já passou por essa dificuldade e que você vai me falar como que você resolveu. E eu não preciso ficar quebrando a cabeça, errando, voltando, errando de novo, porque você já tem um caminho. Então eu acho que é muito importante a gente estar do lado das pessoas que são da nossa área e entender que se eu sou advogada e você também ótimo, nós somos amigas, colegas de trabalho, a gente pode trocar muita figurinha e todo mundo crescer, porque tem mercado para todo mundo. Não precisa que eu esconda você para que eu me sobressaia, que eu isole você e os outros para que a gente não tenha contato. Porque a cliente também tem muita aquela coisa de afinidade, né? Sim. A administradora trabalha para o síndico, representante ali, tá, o braço direito do síndico, mas é o representante maior do condomínio. Então, assim, se tiver alguma coisa de errado com o condomínio, ela vai alertar o síndico. Se o síndico estiver fazendo alguma coisa de errado, ela vai alertar o conselho. Então, assim, é o para-raio, né? Vamos dizer. E o síndico, ele tem que ter pessoas ao lado dele que sejam competentes e que ele confie, para poder ajudar ele na tomada de decisões. Então, eu não consigo entender quando muitos síndicos querem administrar de forma isolada, absorvendo todo tipo de risco, sem antes calcular quais são os riscos. Isso porque ele se acha soberano ali nas decisões e ele não quer discutir isso com o advogado, não quer discutir com o conselho, com a própria administradora. E é uma coisa negativa. Uma assembleia, se você não está muito bem preparada nessa assembleia, trazendo aqui para esse assunto, se você não está muito bem preparada, qual o final seria daquela assembleia? De repente, que sempre tem uma turma que é totalmente do contra, tal, poderia derrubar jurídico, síndico, conselho e tudo por água abaixo. Se você não tem um bom conhecimento, uma boa didática, um bom posicionamento ali na hora para mostrar, né? Pois é, brilhante a sua ponderação, né? Em diversos aspectos. Primeiro, você falou palavra-chave que, a meu ver, é trabalhar com administradora e com jurídico. Confiança. Confiança. Se eu começo a perceber que o meu cliente, no caso, o representante legal do meu cliente, porque o meu cliente vai ser o condomínio, o nosso cliente, né? Representado por seu síndico, diz o Código Civil, no seu artigo 1348, que o síndico representa ativa e passivamente o condomínio.
Se eu começo a perceber que o síndico não confia no trabalho da equipe da Lobão Advogados, eu rescindo. Porque a confiança ela é a base do trabalho jurídico. Tanto é que é ilegal pela OAB o contrato do jurídico conter uma multa para rescisão. A OAB já decidiu, o judiciário já decidiu. Contrato com jurídico não pode ter multa. Pode ter período de antecedência para você notificar, mas não pode ter multa. Porque a partir do momento em que o cliente não confia mais no seu trabalho, ele não tem nada que ficar mantendo uma relação jurídica com você. E por que eu faço isso? Nossa, Amanda, mas você está esbanjando clientela, né? Assim, para você sair rescindindo. Não. Primeiro, porque quando a relação ela começa a ser de desconfiança, o meu nome vai ficar muito mais manchado lá na frente se eu não resolver essa situação agora. E eu vou perder como reputação, e não foi pouco trabalho que me fez construir o meu nome. Foi muito trabalho. Uma mãe solteira, advogando no escritório pequeno, num lugar que não era nobre, para hoje estar, né, no escritório grande, com muita gente, muita equipe, num lugar nobre da cidade, não foi pouco esforço. Então, eu tenho que me autovalorizar. E isso significa impor limites. Quando você impõe limites, algumas pessoas não vão aceitar. E a gente fala isso para síndico, porque o síndico passa por isso. Quando ele impõe limites para um condômino que está fazendo algo errado, aquele condômino ele vai te retornar, às vezes com alguma retaliação, inclusive política, de ordem política. Quando eu não aceito e imponho limites, eu não estou só me valorizando, eu estou valorizando o trabalho do advogado. Porque o cara que chegar atrás de mim pode ter certeza. Eu construí uma imposição de limite naquele condomínio que vai fazer com que o síndico e o conselho trate melhor o cara que vai chegar depois de mim. A mesma coisa com o síndico. Se a coletividade começa com desrespeito, você tem que medir a temperatura. É uma temperatura para eu entrar com uma ação e calar a voz do WhatsApp que está difamando ou caluniando o meu nome, síndico, ou isso já tomou conta da massa que uma ação judicial não vai reverter a questão social. Se foi a primeira, não temos solução. Eu tenho vários liminares do judiciário calando sob pena de multa condômino ou outro que fica falando que síndico pratica irregularidade. Porque a gente tem auditoria preventiva, a gente tem uma administradora que segue compliance, a gente tem um jurídico que está trabalhando há muitos anos naquele condomínio, aí eu consigo uma boa liminar. Mas se chegou no momento em que a reversão social já não mais existe, síndico, imponha-se. Se você aceitar esse tipo de tortura emocional e de desrespeito, o síndico que vai chegar depois de você, ele vai passar pela mesma dificuldade. E quando você impõe a minha categoria, a minha sindicatura não aceita esse tipo de desrespeito, você está valorizando também a sindicatura. Você vai ter um outro cliente ali no futuro, a ponto de você chegar numa assembleia, Silvana, e dizer assim, por exemplo, você está falando de um contrato, dá uma dica. Você está falando de um contrato, Silvana, lá como administradora. Aí vem o condômino e fala assim, essa empresa foi indicada por quem? Foi indicada por alguém do conselho? Resposta, olha, esse tipo de pergunta, ele contém já uma desconfiança que eu não respondo. Se você quiser dizer que esse preço não é o melhor preço, que essa empresa não é a melhor empresa, que essa empresa está desqualificada pelo motivo A ou B, você venha objetivamente e fale isso perante a massa. Mas se a desconfiança é que nós estamos direcionando o processo de contratação, isso é porque você não tem argumentação. Então não venha com imoralidade na minha assembleia, porque eu não vou aceitar. Eu solicito que notifiquem pelo indício de desconfiança que o condômino está colocando em meu nome. Ninguém mais vai falar aquilo. Todo mundo vai ficar... Já passou por isso em assembleias? E ninguém mais fez. E quando teve essa fala, não teve um louco? Ah, tá vendo? Não quer me falar porque tá com irregularidade. Não falou? Não teve. Não teve, pelo menos nesse condomínio em que isso aconteceu, não teve esse outro louco, porque a gente vem construindo a cultura do respeito desde a implantação do condomínio. Se você deixa isso passar e responde, olha, não foi indicada por ninguém do conselho, você está aceitando o desrespeito que ele está colocando na tua pergunta.
E por que você acha que é tão difícil para a grande massa fazer essa imposição do limite logo de cara? Porque E também, sem querer te cortar, mas já te cortando, eu entendo também o seguinte: se você não faz isso, exatamente como você falou logo de cara, provavelmente você não vai conseguir mais fazer. Então, realmente, eu acredito que a ação teria que ser feita de imediato. Mas por que a maioria das pessoas tem medo de fazer essa imposição? eu vejo que isso é um problema social e individual. Muitas vezes, até individualmente, Silvana, eu tenho certeza que às vezes alguém já te fez uma pergunta e você foi pega de tamanha surpresa que você ficou paralisada. E você respondeu No o que ela te automático. perguntou, porque você não sabe, você não quis ser indigesta, você não quis ser desagradável, você não quis ser mal educada e você não soube se posicionar. Isso acontecia muito comigo. O que eu fiz? Comecei a fazer um processo de terapia, de construção de inteligência emocional, para que eu parasse de não me posicionar e que eu entendesse que o meu posicionamento ele tem que vir com respeito. Aí, esses momentos, você começa a internalizar isso na sua vida. E é por isso que hoje eu tento construir o síndico, não é só juridicamente. É claro, esse tipo de atitude ela é jurídica. Mas por trás do jurídico tem uma questão pessoal, emocional de posicionamento, que é a minha sindicatura não aceita esse tipo de pergunta. Venha com o argumento e não com desrespeito. Então, isso é algo que a gente vai construindo no desenvolvimento pessoal e profissional seu, do síndico que trabalha com você e de todos aqueles que estão no conselho e começam a perceber, opa, realmente, ela tem razão, não é assim que a gente deve se posicionar. Isso é construção, sabe? Verdade, não, porque eu acho que isso já é um posicionamento tão forte, uma cultura sua. Até eu vindo para cá, a gente estava conversando justamente sobre cultura, né? Como é difícil você implantar a cultura na sua empresa, de você vender a ideia, encantar com isso. Mas o que eu acho mais interessante é que você já teve esse posicionamento, não sei se você já percebeu isso, desde lá atrás, quando você tomou algumas atitudes de empreender sozinha e quando você fez as contas e falou assim, meu preço é esse, 5.090, que eu também vou lembrar disso. 5.090, porque foi a conta E que era você mais cara, fez. tá? Era a proposta mais cara, com advogados que já estavam na área há muitos anos, mas eu soube argumentar por que o meu preço era aquele. Que eu acho que o argumento é tudo na vida. Eu acho que se você, enquanto você tiver argumento, você conseguir ter o poder de convencimento, você tem ouro na mão. E aí você teve isso, mas você teve a coragem de pegar e falar: eu vou colocar um preço justo, meu preço é esse. Porque para isso, se eu receber isso, é para isso que eu vou me doar, eu vou fazer o meu melhor. Não aceito menos. Aí, em algum momento passou assim, vai perder a proposta, porque eu vou fazer mais barato. Porque muitas vezes, quando a grande massa vai fazer uma proposta de sindicância, uma proposta de administração condominial, tal, até mesmo uma proposta jurídica, começa aquela quebra de braço. Mas fulano tem menos, não sei o quê, papapá. E você acaba cobrando mais baixo para você ficar competitivo no mercado. E lá atrás você já se posicionou que não era assim que você queria. Acho que foi a grande mensagem que você mandou para o seu cérebro, e aí conspirou de ter dado certo primeiro, e aí você foi nessa linha. Porque a maioria das pessoas, elas têm medo. Tem medo de não ser competitivo, de não continuar, e aí ela acaba se encolhendo e vai para o preço da maioria. Eu acho que é o grande erro de todas as empresas no mercado, dessa competitividade irregular. E isso é também cultura de brasileiro, porque o brasileiro, muitas vezes, ele não sabe precificar. Então, o que ele faz? Suponha que eu venda leite. Eu vou ver o quanto que o meu concorrente está vendendo aquele leite, e aí eu vou vender o mesmo leite. Ou seja, ele não sabe qual é o produto dele, ele não sabe quais são as vantagens do produto dele, ele não sabe quais são os diferenciais do produto dele, para poder argumentar que, olha, não é assim que eu vou trabalhar. Vou te dar um outro exemplo de preço. Eu trabalho muito com elevadores. A gente entra com ações ou notificações. Agora eu já estou resolvendo tudo mais extrajudicialmente, porque eu acho que as conservadoras de elevadores agora já estão... Quando chega a notificação do Lobão, às vezes elas já... então elas já estão começando
a cumprir com o que eu tenho solicitado nos relatórios dos consultores de elevadores, quando eles identificam que a manutenedora dos elevadores não está cumprindo o contrato de manutenção. Ainda mais se ele tiver com as peças, com a inclusão das peças. Então, uma síndica que queria rescindir o contrato com uma grande empresa de elevadores, uma dessas que monopoliza. Ela quis rescindir com a empresa e nós mandamos a nossa proposta. Por quê? Porque eu já tenho uma experiência, eu vejo o relatório, eu já sei se eu vou conseguir te trazer 200 mil de economia, 300 mil, porque elevador, você sabe, envolve grandes valores de peças, de manutenção. A gente chegou a trazer mais de 500 mil reais antes da rescisão. E, às vezes, a empresa não está nem sabendo que o técnico está fazendo um trabalho tão pouco. Ela não está sabendo. Então, o meu concorrente mandou, eu acho que foi R$ 1.000 e poucos para fazer uma rescisão de elevadores de um contrato que tinha multa de 90 dias. Aí eu cheguei para o síndico e falei, olha, essa é a minha proposta. Nossa, doutora, mas é mais que tantas vezes do concorrente. Falei, olha, realmente do concorrente está bem mais baixo. Mas você tem que entender por que o nosso preço está assim. Isso foi o comercial quem primeiro mandou. E aí ela ficava me questionando, a síndica mandava para mim diretamente. Falei, olha, vamos agendar uma conversa com o seu conselho? Porque eu estou entendendo que até o conselho que não quer aprovar a minha proposta, porque minha proposta é de preço mais alto. Eu preciso explicar para eles por que tem o maior preço. Eu vou te falar tudo o que eu vou fazer nessa proposta. Me dá essa oportunidade. Porque muda muito. Muda. Você lê uma coisa, você entender o que está sendo Exato. colocado ali é outra, Me né? dá essa oportunidade para eu te falar da minha proposta. Aí ela agendou, o conselho veio, aí eu falei, olha, essa proposta ela inclui isso, isso e isso. Pelo que eu vi do relatório, eu posso trazer para vocês aí 85 mil reais, pelo que o consultor me falou. Eu vou trazer para vocês isso e nesse mesmo período de 90 dias. Ao final, se vocês não quiserem manter, vocês não vão manter a empresa, porque eu sei como é que eu vou fazer. Vocês têm que ver que vocês não estão rescindindo com o mercadinho da esquina de R$ 1.000. Como é que vocês querem uma proposta que não contemple tudo isso? No final, eles estavam super confiando, fecharam ali. Doutor, é isso mesmo. Gente, não dá para a gente querer economizar. Eu nem sabia que tinha isso tudo. Olha o tamanho de coisa, olha a complexidade, a responsabilidade. Fecharam o contrato. Cumpriram uns 80% do que estava faltando. No finalzinho, eles não quiseram cumprir. Nós rescindimos no mesmo prazo para o condomínio. Tá pago, resolvido. Ela falou, doutor, ainda bem que fizemos com você, porque a gente recebeu tantos mil reais de peças que a outra empresa, quando assume, ia comprar por fora. Você tem que mostrar o seu valor, você tem que saber o que você está vendendo. Então, e muitas vezes as pessoas estão muito no imediatismo e elas cobram e às vezes não querem nem ter a oportunidade de conversar com quem ela está contratando. Ela só quer ver o preço. E quando você vê preço, você não vê qualidade, você não vê entrega, você não pode exigir muita coisa. E aí lá na ponta, quando dá errado, ele vai reclamar, mas ele vai descobrir que nem atendimento ele tem. Exatamente. Mas é o que você falou, você tem medo? Não, eu não tenho medo disso. Você teve medo deles negarem? Cara, eu fiquei receosa deles negarem. Mas quando a gente fez a reunião, Silvana, eles gostaram tanto de mim, dava para ver que eles queriam assinar comigo. E aí eles me retornaram e falaram, doutora, mas não dá pra gente conseguir um desconto e tal? Aí eu falei, na época o nome dele acho que era Júlio. Falei, Júlio, o nome do subsíndico, Júlio, esse é o meu preço justo para eu entregar tudo aquilo que nós conversamos. Se eu for dar desconto, eu vou trabalhar mais do que eu te prometi. Você não vai gostar disso. E eu também não vou estar feliz. Então, eu quero te entregar com a melhor energia possível tudo que eu te prometi. Quando eu passo um preço para o condomínio, é aquele preço mesmo. É tudo que eu calculei. Porque eu sei o meu preço. Eu sei o quanto de energia que eu estou colocando aqui atrás de mim. Entendeu? Então, eu tive o receio até antes da reunião. Depois da reunião que eu construí aquela confiança, falei, cara, tá assinado, pode esperar. Deu alguns dias e estava tudo assinado. Olha só que bacana, né? É a segurança de quem tem confiança naquilo que fala e mais ainda naquilo que entrega. É a confiança nos resultados que estão comprovados aí durante todos esses anos aí advogando. Conta pra gente, assim, um caso que durante esse tempo todo que você está na área de condomínios, que foi o caso mais desafiador para vocês lá no Lobão. Tô vivendo ele ainda. Tá vivendo? Tô então tá vivendo. fresquinho. É um caso de perseguição a uma síndica. Eu já tenho, assim,
inúmeras, infelizmente são casos que a gente não conseguiu mediar, a gente mediou até onde deu, conciliou até onde deu. É, tem 2 liminares desse caso, sob pena de multa, para que essa pessoa não trate mal os funcionários e os prestadores de serviço e não fale de irregularidades por parte da sindicatura. São 2 liminares. Existe ação criminal nesse caso, existe a pública e a privada, né, a queixa-crime. Existem várias ações civis, mas a gente já notou que a gente está agora. Começaram a sair as decisões, ganhamos uma primeira decisão e eu acredito que agora as coisas estão encaminhando pela falta de confiança que essa pessoa foi construindo nas outras pessoas que ela tinha conseguido trazer para o lado dela, entendeu? Mas é um condomínio muito complexo também, que envolve inúmeras nuances. Ele é misto, ele é comercial e ele é residencial. E a gente vive ele dia após dia. Eu costumo dizer para essa minha cliente que, olha, o que nós estamos conversando hoje pode mudar semana que vem. Mas vamos nos falando todo dia para ver como é, quais são os novos prints de WhatsApp, quais são as novas ações judiciais. São pessoas muito ricas, altíssimo padrão. Então, todos eles têm advogados e os advogados, eles simplesmente ajuizam o que o cliente manda. Então, é ação para todo lado, de todo mundo que não quer sentar para conversar. Quando senta para conversar, era um desrespeito. Hoje melhorou bastante por causa das liminares. Hoje já dá para conversar, mas ainda não tem um entendimento. Só que eu acredito que com tudo isso que a gente construiu, logo mais a situação se resolve. É muito difícil esse caso, muito difícil. E esse foi o caso assim que mais foi complexo? Ele consome você emocionalmente, porque você entrega a responsabilidade, né, Silvana? Você, a todo mundo... Tinha momento em que eu chegava no condomínio que os colaboradores falaram, doutora, pelo amor de Deus, tira essa mulher desse condomínio. Quando veio a primeira liminar, foi uma festa. Doutora, graças a Deus, eu não aguentava mais. Hoje ela já respeita mais esses funcionários, né? Já fica um pouquinho mais calada perante a síndica. Então, além de tudo... Era uma moradora? Ela não é uma moradora porque, nesse caso, ela é da parte comercial. Ah, tá. Ela é uma investidora, né? Inadimplente agora de algumas lojas. Então, é um caso que te consome não só juridicamente, porque é muita gente dependendo de você, entendeu, Silvana? São muitas famílias esperando que você dê a melhor solução para o sentimento deles, porque eles têm aquele emprego, eles não podem desistir daquele emprego de uma hora para outra. Então, isso me consumia muito. É a responsabilidade de fazer o certo da melhor maneira possível, o mais rápido possível, né? Dentro do tempo. E não baixar seu nível, né? Porque você recebe desrespeito, mas você, enquanto advogada, não pode agir da mesma forma. Então, não é porque ela te xingou de mentirosa, agora tá com ação judicial, papapá, e você vai chamar ela de mentirosa também. É engraçado, porque parece que alguns condôminos, assim, eles têm mais direitos. E nós, prestadores de serviço, só temos dever. A gente não tem direito, essa é a impressão que dá. Mas a gente tem que imaginar que a gente está num patamar acima, que a gente não pode descer naquele nível, porque a gente vai perder a credibilidade, perde o respeito, né? E tem que dar paciência. Que a gente está muito bem centrado ali no que a gente está fazendo e que a gente não se desestabiliza. Por mais difícil que pareça, porque em alguns momentos a gente se desestabiliza sim, né? Porque faz parte, mas até porque somos seres humanos, né? Exatamente. Estamos passíveis de várias reações e de erros também, claro, Exatamente. né? Mas é sempre trabalhar no contexto maior. O que os síndicos que estão tendo problemas em condomínios, de diversos segmentos, assim, o que ele tem que prestar atenção na hora de decidir em escolher uma boa advocacia para estar trabalhando junto com ele, assim como administradora também? Excelente pergunta, né? Eu vou dizer que tem a ver também com todo tipo de empresa que ele vai contratar, em especial essas como as nossas que exigem confiança, que né? são mais ligadas. É mensal, não é uma coisa pontual e tal. Que é assim, você tem os seus inegociáveis. A empresa da Silvana foi construída pela Silvana, ela tem os inegociáveis enquanto cultura dela. O que a gente pode fazer, o que a gente não vai fazer de jeito nenhum. E como a gente faz esse serviço? É o como que tem que definir a decisão do síndico. Porque vai ser uma relação duradoura. Então, você que é um síndico que está procurando
uma pessoa, uma administradora e um jurídico, para construir relacionamento com o teu cliente, para construir hospitalidade, para construir uma boa atmosfera com os condôminos, tem que ser alguém que tenha como valor da empresa esse mesmo valor. O que você quer entregar enquanto empresa de sindicatura para o teu condomínio? Quer dizer, para aquele condomínio, porque às vezes aquele condomínio exige hospitalidade e atmosfera, o outro condomínio, ninguém se vê, não quer se ver, é só investidor e acabou. Por isso que você tem que entender para aquele cliente, a doutora Amanda Lobão vai funcionar, mas talvez para o outro cliente não, porque ele precisa de um outro tipo de valores como prestador de serviço, entendeu? Então, acho que é entender a metodologia de trabalho da administradora e do advogado, para ver se vai se encaixar no que aquele conselho e no que aquele empreendimento espera. Senão, não vai casar. Dali para frente, você vai ter uma ruptura. E quando tem a ruptura, a carta de rescisão, você tem a perda da informação. Porque eu vejo muito síndico assim, não sei se você também vê, que não está funcionando, rescinde. Toda hora. Corta. Gente, a vida não é assim. Imagina, se todo mundo que eu não gostar, sai da minha vida. Não pode ser assim, porque quando você rompe, você perde informação. Você passa instabilidade para o teu condômino. A nova empresa vai ter um período de adaptação. Então, o melhor jeito é escolha bem e depois que você escolheu, compre o período de adaptação. Seja parceiro, esteja junto, vamos construir solução junta. Não fica só batendo na empresa, né? Como se fosse problema da empresa. Não é problema da empresa, é parceria. Olha, gente, que incrível. Prestem muito bem atenção no que a doutora Lobão falou agora. Olha como isso é importante. Você entender que muitas vezes o que não está sendo entregue da forma como você quer pelo seu prestador, a culpa não é só do prestador, é sua também, né? Esse compartilhamento de responsabilidade que você mencionou aqui é muito importante porque alinha as expectativas também. Com certeza. Né? Eu tenho falado muito assim da questão do óbvio. É tão óbvio, mas, meu Deus, para mim é muito óbvio uma situação. Para você não é, porque pontos de vista diferentes. Mas você não tem obrigação nenhuma de saber ler o meu pensamento e entender o que eu estou querendo dizer, porque é óbvio para mim. Então, acho que a gente peca muito na construção da comunicação. A comunicação nossa é muito falha, porque a gente deixa de se apegar a esses detalhes e fala assim, nossa, mas uma coisa tão lógica... Doutora, você não pensou nisso? Pois é. Você pode ter pensado, mas de uma maneira diferente, mas eu não fui clara no que eu queria. E eu acho que isso compromete muito, tanto a relação, quanto principalmente a entrega, porque não tem aquele alinhamento de expectativa. A minha expectativa é uma, a sua é outra. E o que a gente vai entregar? Eu vou te cobrar uma coisa, está dentro da minha expectativa. Você está super feliz entregando o que você cumpriu dentro da sua expectativa. Não houve a comunicação. E é importante que quando você faz esse alinhamento, eu falo muito com os meus colaboradores, a gente se utilize de palavras objetivas e não palavras genéricas. Lá no escritório, Silvana, para construir a cultura que a gente quer, hoje a gente tem um acompanhamento com uma psicóloga, ela faz quinzenalmente com todos os colaboradores e parceiros que querem fazer, não obrigo ninguém. Mas, além disso, quando eu percebo que um síndico ou uma síndica está passando por uma situação em que o conselho está em cima da síndica por uma discriminação de gênero, por exemplo, eu trago essa síndica para o acompanhamento com a psicóloga também. Elas agradecem muito, porque o síndico ele tem que estar forte emocionalmente para tomar a decisão correta, senão ele vai tomar a decisão errada. Então, a gente percebe, traz a pessoa para o acompanhamento. E o que a gente faz? Que eu acho que é o que o síndico também deveria fazer. Reuniões de feedbacks com todos os colaboradores, parceiros, e às vezes eu trago até com o síndico. Quando eu percebo que o síndico está começando a ser mal educado comigo, eu falo, amigo, vem cá. Olha o que tu está me pagando. Tu acha que tu tá exigindo de mim o que tu deveria exigir do teu gerente predial, da tua administradora. Isso não é meu trabalho. Mas não desse jeito que eu falo, né? A gente tem que levar a pessoa pelo como. Como é que você espera? Mas olha como é que a gente fez. O que você acha de tal coisa? E aí, quando eu trago as pessoas para esse feedback, não adianta a gente falar assim, olha, eu preciso que você seja mais proativo.
Porque para a pessoa que não é proativa, você dizer que você quer que ela seja proativa não significa nada. Nada, é. E para você, como empresária, você vai dizer assim, mas é óbvio que eu queria que ele fosse proativo. Eu preciso falar, tá na cara. E isso te frustra. É. Porque você contratou alguém para resolver um problema e agora você tem outro problema. E o problema que você queria resolver, você não resolve. Então, quando você chama mensalmente ou com a frequência que você quer, o teu gerente predial, o supervisor da tua terceirizada, fala, olha, é assim, eu estou esperando que você envie um e-mail para o cliente toda segunda-feira, que é a proatividade. Olha, eu estou esperando que você, quando o cliente tal mande um e-mail, ligue imediatamente, porque ele gosta de ser tratado assim. A proatividade, ela vai ganhando contornos objetivos e práticos, que o outro não está vendo e que você não quer falar, porque para você é óbvio. Então, a gente tem que parar de tentar utilizar de palavras genéricas que na comunicação não vão significar nada. E o teu problema não vai resolver, entendeu? Até porque falar, você tem que ser mais proativo. Eu posso... Nossa, lacrei. Ele entendeu tudo que eu quero. Mas aí ele fala, tá, o que é ser proativo para você? Eu já tô vindo cumprindo meu horário de trabalho. Isso. Não é? Ah, você me pede que eu faça isso, eu tô fazendo. Então, assim, vai muito mais além. Eu entendo que o grande problema da questão condominial, vamos ver se você concorda comigo, é a questão da comunicação. Acho que é o primeiro problema. Concordo muito. Porque o síndico ele não consegue ser claro junto ao conselho perante aos condôminos. Os condôminos não conseguem entender qual é o trabalho do síndico, do conselho, de uma administradora, de um jurídico e até mesmo, algumas vezes, vou colocar até aí no rolo, o pessoal da prestação de serviços de segurança, mão de obra e tal. E aí isso se torna uma confusão tão grande na cabeça deles que eles esquecem também quais são as obrigações deles. E aí vira tudo uma coisa só e qualquer problema que acontece, a culpa é de todo mundo, menos do condômino. É isso aí, né? E aí às vezes o síndico ele é massacrado, sendo que ele está tendo ações para resolver aquele problema, mas ele não está conseguindo manter uma comunicação assertiva e não chega para os condôminos aquilo. Então ele não sabe. E às vezes a gente vai trabalhar com a administradora que vai mandar comunicados, vai mandar informativos e coisa e tal, por mais que a gente esteja num momento muito tecnológico, onde a gente coloca lá, visto nas áreas comuns, a gente manda via aplicativo, vai por e-mail, vai no WhatsApp, tá no site, tem tudo. Eles ainda viram e falam assim, mas eu não vi, eu não recebi, eu não tive tempo de ler, eu li, mas não entendi. Então, assim, eu acho que esse, no meu ponto de vista, é o fator que mais precisaria ser trabalhado dentro dos condomínios. Eu concordo. Eu vou te falar um case de sucesso que a gente teve lá e que veio, a meu ver, por causa de comunicação. Eu costumo falar que o que falta muito na sindicatura é café com bolo. Porque os síndicos, eles estão se profissionalizando, isso é excelente. E eles agora querem ter aplicativo de tudo. Aplicativo de administração, aplicativo de cobrança, aplicativo de tudo. Mas o síndico, ele é uma pessoa que o condômino quer falar. O condômino quer conversar. Tem que guardar, óbvio, as proporções para cada tamanho de condomínio. Mas qual que é o case de sucesso? A gente começou num condomínio, Silvana, e tinha um condômino que ele estava reclamando que estava caindo alguma coisa no carro dele, tá? Alguma coisa tinha caído no carro dele porque o estacionamento era descoberto. Daí eu falei, olha, Carol, o nome dessa Carol, chama ele para uma reunião, eu vou com você. Tinha uma presencial. Veio o condômino, veio a síndica, veio o companheiro do condômino e vieram mais 2 pessoas do conselho. E ele comentando que tinham derrubado não sei o que, tinta de um apartamento no carro dele, papapá. Mas ele, assim, muito em cima da síndica, sabe, Silvana? Querendo amedrontar a síndica. Aí eu falei assim, acho que era Gabriel o nome dele. Eu falei, Gabriel, o que tu estás pedindo é respeito. Pelo que eu estou entendendo, a tua reclamação não é da tinta que caiu no carro. Porque tu começaste já a falar de outras situações e tu estás se sentindo desrespeitado. E, doutor, é isso aí.
E eu não estou sendo respeitado porque eu sou homossexual. As pessoas estão me discriminando nesse condomínio, inclusive a síndica que nunca me deu atenção. Olha só, para uma percepção bem analisada sua, o que Não você tinha extraiu? nada a ver com a tinta que caiu no carro. A dor dele era Outra. discriminação no condomínio. Ele falou: quando eu falo lá no grupo, ninguém me responde. Aí ele começou: porque quando eu vou na academia, tal coisa acontece. E a síndica nunca fez nada para me ajudar. Aí a síndica foi: olha, Gabriel, isso daqui aconteceu antes de mim. Depois que eu entrei, deixa eu te mostrar a quantidade de notificações. E um dos conselheiros também é homossexual. E E ele aí nem ele sabia. falou, e ele nem sabia. Né? E aí ele falou, o conselheiro falou: olha, cara, eu sinto muito se você tá passando por isso, porque eu também sou homossexual. Vai lá em casa, vamos fazer um churrasco, tomar uma cerveja. E aí, quem sabe eu não posso te apresentar uns amigos do prédio, porque você recém se mudou e eu não sinto essa mesma coisa. Então, talvez seja porque você está jogando no grupo de WhatsApp coisas que não é no grupo de WhatsApp. E as pessoas estão querendo não falar contigo, não é porque você é homossexual, é porque ali não é o ambiente para isso. Então, você está chateando as pessoas. Mas eu entendo que você esteja pedindo respeito. E aí, a situação dele, a gente falou: olha, vamos falar daqui a um tempo, vamos ver se as coisas mudaram. Aí, nesse dia, eu comentei: Carol, tá faltando café com bolo com teus condôminos. O cara tava pensando uma coisa completamente diferente, tu não sabia qual que era a dor dele. Quando foi na última assembleia, Silvana, ele já começou fazendo propaganda do jurídico. Gente, primeiro eu quero agradecer a presença de doutora Lobão. E quando eu tive um problema aqui, ela, de forma muito respeitosa, muito amigável, conversou comigo. Aí eu comecei a falar com o conselho, coisa que eu não falava. Hoje o tratamento é outro. Claro que há erros por parte da gestão, mas a gente vai corrigir. Eu falei: pô, Gabriel, é isso aí. Erros sempre tem, a gente tem que melhorar. Era a assembleia de eleição, tinha mais 2 síndicos concorrendo. Ele, que era o opositor, fez a propaganda da síndica. No final, ela foi reeleita. Ele falou: gente, a gente precisa de café com bolo. Ela falou: eu vou fazer o café com bolo que a doutora Lobão falou. Eu falei: o primeiro bolo sou eu que pago. Pode marcar que o escritório vai patrocinar esse café com bolo do começo ao fim. E quem se tornou o conselheiro dela? Ele. Você tá vendo? Às vezes é só uma oportunidade da pessoa se sentir inserida no processo. Exato. E se não tem comunicação, ela vai ficar reclamando, porque ela não entende como é que tá. Quando você chama ela para participar, e ela vem, e ela junto contigo, ela consegue ali se sentir inserida, participando daquele processo, a entrega vai ser muito maior, né? E tem um ponto, eles choraram nessa primeira reunião. Ele, quando começou a falar da discriminação por ser homossexual que ele sentia, ele começou a chorar. E no que ele chorava, ele desrespeitava o trabalho da síndica. E eu falei: ó, você tá pedindo respeito, mas você não tá respeitando a Carol. E a Carol, quando ela for dormir, ela vai lembrar que você falou isso tudo na frente da advogada que respeita. Ela também vai ficar mal. E aí a Carol começou a chorar também. Porque também era uma dor dela estar sendo desrespeitada por ele. E no final, construído aí 1 ano e meio, deu tudo certo. Mas a gente tem que perceber, às vezes, o que a pessoa está dizendo. Não pelas palavras, mas pelo que ela está fazendo. Que é a comunicação. Aí eu volto para a comunicação. O corpo fala. O que ele estava usando de palavra, ele não estava querendo dizer aquilo, ele estava dizendo outra coisa para assim. A gente tem que ter essa percepção do outro. E isso prova, mais uma vez, o quão é importante nós estarmos preparados a lidar com pessoas e investir também nesse conhecimento, não só no técnico, mas no conhecimento de gerir pessoas, da inteligência emocional, da sua inteligência perceptiva, de você se colocar no lugar do outro, de você ouvir, para alinhamento de expectativa. Toda vez que você respeita alguém, você ouve, mas ouve de verdade, depois você fala, você conecta. E com isso você consegue avançar e trazer bons resultados. Eu acho que isso é para tudo. E síndico que quer ter uma boa administração, ter uma boa gestão, ele precisa saber se comunicar. Ele precisa ter a inteligência emocional da qual a doutora falou tão bem. Não só falou, como trouxe o case de sucesso, né? Está vivenciando, trouxe as suas dores aí nesse processo que é o mais difícil até então, mais desafiador.
E isso é muito valioso. Então, acho que, olha, esse bate-papo, só por essas duas dicas, já valeu Ah, que lindo, horrores que bom. aqui para quem está nos acompanhando. E como o tempo aqui, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Nosso tempo já chegou no fim, mas Que eu queria que você gostoso. deixasse uma mensagem para o pessoal, os síndicos, né? Vamos focar no síndico. Qual a mensagem que você poderia deixar para ele para que eles tenham uma gestão tranquila, memorável e que seja lembrada por muito tempo, inclusive indicada para outros? Uma boa mensagem é: saiba quais são os seus inegociáveis, aquilo que você não quer fazer, porque é muito fácil a gente saber o que a gente quer fazer, mas o que você não vai aceitar fazer. E quando alguém estiver te pressionando para fazer algo que você já escreveu que é inegociável, procure um auxílio externo para te dar a percepção de qual o melhor caminho e como fazer aquele caminho, por meio de conversa ou por meio de ações mais imperativas do judiciário. Mas procure sempre uma ajuda para tomar uma decisão quando parecer muito difícil para você. Doutora, foi excelente o nosso bate-papo. Me sinto honrada com a sua presença. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, participando desse evento tão bacana, abrindo nossa sala de podcast aqui para todos. Foi um prazer, muitíssimo obrigado. E eu quero deixar uma mensagenzinha para vocês. Percebam que hoje os profissionais eles são muito mais do que a entrega técnica. Aqui a gente tem a prova de uma consultoria, de uma proximidade de amizade que faz total diferença. Essa proximidade com o outro, esse olhar da doutora, que é de um escritório conceituado aqui da região de São Paulo, cuidando de condomínios, já com essa expertise, mas que ela tem esse olhar de entregar muito mais essa consultoria, esse lance de dar a mão para o seu cliente e seguir junto no progresso. Então, se você quer progredir, procure parceiros assim. Foi uma honra estar aqui com vocês, terceiro CobraCon 2024. Muito obrigada, uma ótima semana a todos.